Fala pessoal, professor Willam Cunha, aqui com vocês pelo PhD Concursos. Vamos iniciando aqui o nosso programa, a nossa matriz de Direito Penal Militar. Para quem não me conhece, sou o professor Willam Cunha, sou aqui natural de Fortaleza, Ceará. Sou professor de diversas disciplinas, tá? Sou professor também de Direito Processual Militar, de Direito Processual Comum, Direito Penal também, comum, legislação penal extravagante, criminologia, medicina legal, tá? Também fico com a parte de direito administrativo, mas hoje nós vamos falar de direito penal militar, ok? Vamos começando pelos aspectos introdutórios também, ok? E aí a gente vai desenvolvendo a nossa matriz até você estar apto, preparado para gabaritar o direito penal militar. Então, bora lá, vem cá comigo na nossa tela aqui de conteúdo. Pessoal, tá aí, PhD Concurso, Direito Penal Militar. Bom, para você que queira me seguir nas redes sociais, é só você ir lá no @willami.cunha, tá? WILLAMY, tudo bem? Willami.cunha. Tranquilidade? Pessoal, como é que nós vamos começando por aqui? Nós vamos começando pelo artigo 9, o artigo 9º, tá? Do Código Penal Militar. Esse artigo é aquele que faz referência à competência, né? E tá aí. Bora lá. Consideram-se crimes militares em tempo de paz. Veja que não é em tempo de guerra, é em tempo de paz, tá? Que inclusive são aqueles mais cobrados em prova. Tempo de paz. Ok, William. Beleza, percebam isso, tá? Os crimes de que trata este código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial. Então, qualquer que seja o agente. Então, é importante também grifar essa parte. Qualquer que seja o agente. Tudo bem? Beleza? Pessoal, de acordo com a doutrina topográfica, estes são os crimes propriamente militares, tá? Crimes que existem apenas no CPM e aqueles que são previstos de forma diferente da lei penal comum. Pessoal, esses crimes, independente do agente, independente, vamos começar a fazer nossas anotações, nossos rascunhos, independente do agente, já que na Justiça Militar da União, na Justiça Militar da União, civis também, olha aí, civis também podem ser levados a julgamento. Tudo bem? Então, faça essa anotação no teu material.
Pontos importantes, eu vou fazendo aqui os comentários, as observações, tá? Beleza. Tudo bem assim? Muitos doutrinadores, eles criticam esse dispositivo, né? Por causa dos crimes que são tipificados na lei penal militar de forma apenas um pouco diferente da lei penal comum, tá? E nem sempre esses crimes serão considerados militares. Um exemplo interessante é o próprio crime de estupro. Ou seja, a sua aparição, a sua tipificação sofreu alteração recentemente no Código Penal. A alteração não foi feita no CPM, mas nem por isso o estupro praticado por qualquer pessoa, em qualquer lugar, será considerado crime militar apenas porque está previsto na lei penal militar. Entenderam? Beleza? Então, nesses crimes, independente do agente, já que na Justiça Militar da União, civis também podem ser levados a julgamento. Beleza? Ok assim? Então, bora lá. Dito isso, vamos passando adiante, vamos seguindo em frente. Tá aí o inciso 2, né? Os crimes previstos neste código os crimes e os previstos na legislação penal, quando praticados, letra A, por militar em situação de atividade ou assemelhado contra militar, na mesma situação ou assemelhado, por militar em situação de atividade ou assemelhado em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva ou reformado ou assemelhado ou civil. C. Por militar em serviço ou atuando em razão da função em comissão de natureza militar ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar. Militar ou ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva ou reformado ou civil. D. Por militar durante o período de manobras ou exercício contra militar da reserva ou reformado ou assemelhado ou civil. Por militar em situação de atividade ou assemelhado contra o patrimônio sobre a administração militar ou a ordem administrativa militar. Beleza? Pessoal, primeiramente, um comentário acerca da figura do assemelhado. Este era o termo utilizado para tratar do servidor civil que trabalhava para as Forças Armadas. Hoje, esses servidores são estatutários, regidos pela Lei 8.112, e não estão submetidos mais aos princípios da hierarquia e da disciplina militares. Pessoal, a questão do assemelhado era aquele sujeito que vivia sob um regime híbrido. Tá? Regime híbrido. Ou seja, ele era um civil e ele estava também sujeito à hierarquia, à disciplina militar. Mas hoje não mais existe isso, tá? A figura do assemelhado, apesar de não ter sido retirado, se tornou obsoleta. Por quê? Porque hoje não existe mais a figura do assemelhado, tá? Agora, caso caia na tua prova a letra fria da lei, ipsis literis, ou seja, do jeitinho que está na lei, você coloca como certo. Tá? Mas a figura do assemelhado não mais existe hoje, tudo bem? Beleza? Hoje ele não está mais, esse civil, sobre o regime híbrido, tá? Sujeito à hierarquia, submetido aos princípios da hierarquia e da disciplina militar, como eu bem enfatizei aqui. Ok? Então, assemelhado não mais existe, tá? É algo descontinuado, beleza? Pela redação original do CPM, para que tivéssemos um crime militar com base no inciso 2 do artigo 9, lembre-se de que também há os crimes previstos apenas no CPM. A conduta praticada pelo agente deveria necessariamente ser prevista como crime no Código Penal Militar. Não é verdade? Beleza? Pessoal, a primeira desatualização desta definição está justamente no tratamento que a Constituição Federal dispensa aos policiais militares, dá aos policiais militares e bombeiros militares, né? Então, segundo a Constituição, eles também são militares, mas não estão contemplados no conceito do artigo 22, pois não servem
nas Forças Armadas, tá bom? Beleza? Pessoal, o conceito de quem é militar em atividade no Estatuto dos Militares, que é a Lei 6.880 de 1990, é mais preciso, né? Mas ainda assim não menciona os militares estaduais, tá bom? Beleza? Ok? Então, como eu falei para vocês, para que, pela redação do CPM, para que nós tivéssemos um crime militar com base no inciso 2 do artigo 9º, a conduta praticada pelo agente deveria necessariamente ser prevista como crime no Código Penal Militar. Agora, para ser considerada crime, com base no inciso 2 do artigo 9º, a conduta praticada pelo agente pode estar tipificada no Código Penal Militar ou na legislação penal comum. Tudo bem? Então, uh, faço essa observação. Pode estar tipificada no Código Penal comum ou na legislação penal comum, beleza? E tá aí a linha A. Vamos tratar então da linha A. A linha A trata do crime cometido por militar em atividade contra outro militar em atividade. Deixa eu apagar essa parte aqui. Eu já falei, tá? Para ficar mais limpo aqui, né? Para ficar melhor de você entender, perceber o conteúdo. Ou seja, trata do crime cometido por militar em atividade contra outro militar em atividade. Este é o critério ratione persona. Critério relacionado à pessoa, mas ele já foi relativizado pela jurisprudência. Tá? O princípio é o de que precisa abalar as instituições militares e não apenas ser cometido por um militar contra outro, né? Então, esse crime aqui, o princípio aqui, da alinhado inciso 2, é o de que o crime precisa abalar as instituições militares. Tudo bem? E não apenas ser cometido por um militar contra outro. O STF, ele já decidiu que quando os militares desconhecem a situação de militar do outro, não há crime militar aqui. Não é considerado um crime militar. Por exemplo, então digamos que o sujeito está caminhando com o carro dele, andando no veículo dele, ele é militar, o outro sujeito vai também militar, bate atrás do carro dele, os dois não estão fardados, né, com o uniforme do, do exército, por exemplo, e aí um desce do carro e de repente uma discussão, dá um dispara a sua arma contra o outro sujeito, né, vindo a cometer um homicídio de um militar para com outro. Ou seja, se eles não sabiam que ambos eram militares, um sabia a condição do outro, não há crime militar. Tá? Agora, o STM, que é o Superior Tribunal Militar, é no sentido inverso. Cuidado com isso, do STF. Ou seja, não é necessário
não é necessário que o militar conheça a situação de militar do outro. Ou seja, a justiça, o STM, o Superior Tribunal Militar, ele diz o seguinte: não importa, não precisa que esse militar saiba que o outro é militar, ok? Basta que eles sejam militares, ainda que desconheçam essa elementar militar. Ou seja, o STM amplia a competência da Justiça Penal Militar. Bem, beleza, ok, assim, tranquilidade, vamos que vamos. A linha B cuida do crime cometido por militar em atividade em local sujeito à administração militar, contra qualquer pessoa militar da reserva, reformado ou civil. Olha aí, né? Interessante, não é isso? Pessoal, aqui, essa linha B, ela cuida do chamado, sabe o quê? PNR. PNR, tá? Em certas situações, estes locais sujeitos à administração militar podem ser bens móveis, né? A exemplo de automóveis, tanques de guerra, etc. William, o que é o PNR? É o próprio Nacional Residencial. Pessoal, eu não sei se vocês já viram aquelas vilas de casas dadas, por exemplo, para os oficiais, né? Ao qual eles ficam residindo, aonde eles estão servindo. Aqui em Fortaleza, nós temos aqui, perto do 23º Batalhão de Caçadores do Exército. Ali é o PNR, ao qual eles ficam morando lá, né, com suas famílias, tá? Para fins de tipificação de crime militar, ali é considerado local de competência da Justiça Militar para fins de tipificação, tá? Da Justiça Penal Militar. É a residência de propriedade da União, PNR, né? Que é cedida temporariamente ao militar. Tudo bem? Pessoal, o PNR ele não é considerado lugar sob a administração militar, bem como estabelecimentos comerciais dentro das organizações militares, né? Por exemplo, então, Willam, então quer dizer que restaurantes, bancos, tá? Restaurantes, bancos, lanchonetes, né? Nada disso. E também o próprio PNR não é considerado, anotem isso na tua prova, lugar sob a administração militar. Tudo bem? Beleza? E aí, como eu falei também, bem como esses estabelecimentos dentro das organizações militares, dentro das instituições militares. De repente, um caixa do
uma lanchonete do McDonald's, tá? Do Habib's, coisas desse tipo, tá? Então, para você não confundir isso no momento da tua prova, beleza? Olha só, a linha C e a linha D se confundem, tá? Na linha C, estamos diante do militar, atuando em comissão militar ou em formatura, né? Agindo basicamente contra qualquer pessoa, mesmo em local fora da jurisdição militar. E na linha D, fala-se no militar em período de manobras ou exercício, tá? Só cuidado também que o STM já entendeu que militares cometeram um crime comum, não foi crime militar, quando eles fugiram do serviço e foram para um bar, onde praticaram um furto contra um civil, tá? Beleza? Então, o STM já entendeu, tem julgado do STM, já entendeu que militares, é importante você saber esses entendimentos, não precisa entrar em detalhes para lerem julgados, tá? Teor de julgados. Não, o entendimento já é suficiente para a prova de vocês. Que militares cometeram um crime comum, não foi considerado crime militar, olha aí, quando fugiram do serviço, tá? Ah, e foram para um bar, um bar, onde praticaram em ali determinado momento, praticaram um furto contra quem? Contra um civil. Tudo bem? Beleza. E também, em outro caso, os militares abandonaram o posto e foram a uma festa na localidade, e lá eles praticaram a conduta do artigo 150 do Código Penal Militar, que é a organização de grupo para a prática de violência, né? Então, neste caso, porém, houve crime militar, né? Pois a conduta não é tipificada aonde? Lá no direito penal comum, lá no Código Penal Comum. Então, por esse motivo, acabou que sendo considerado um crime militar, um crime de competência da justiça militar. Tranquilidade? Beleza? Moçada, bora lá. Olha a linha E, né? A linha E menciona crimes previstos em títulos específicos do CPM, né? Ou seja, crimes contra o patrimônio, crimes contra o patrimônio, sobre a administração militar ou a ordem administrativa militar. Né? E aí nós veremos detalhes sobre esses crimes mais adiante no nosso estudo aqui. Beleza? Ok, assim. Pessoal, vamos continuando aqui na pegada. Ou melhor, vamos responder questões, tá? Vamos lá, para a gente encerrar esse bloco, depois nós voltamos aqui, com mais direito penal militar. Tá aí a primeira questão, ó. Em relação aos crimes militares em tempo de paz, previstos no CPM, analise as assertivas, tá? E marque a alternativa correta. Bora lá. Militar em serviço ou atuando em razão da função em comissão de natureza militar ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, comete crime militar contra militar da reserva ou reformado ou civil. Pessoal, tá correto, né? É o artigo 9º, inciso 2, tá? Do CPM. Militar em situação de atividade ou assemelhado comete crime militar em lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva ou reformado ou assemelhado civil.
Pessoal, tá correto? Tá correto. É o artigo 9º, inciso 2, a linha B. Aqui é a linha C. Tá? 3. Militar em situação de atividade ou assemelhado comete crime militar contra o militar da reserva em qualquer circunstância. Pessoal, de acordo com o artigo 9º, inciso 2, a linha A, consideram-se crimes militares em tempo de paz por militar em situação de atividade ou assemelhado contra militar na mesma situação ou assemelhado. Está errado, tá? 4. Está errado também. Militar durante o período de manobras ou exercício comete crime militar somente contra o militar da reserva ou civil? Não. Consideram-se crimes militares em tempo de paz por militar durante o período de manobras ou exercício contra o militar da reserva ou reformado ou assemelhado ou civil. Beleza? É o artigo 9º, inciso 2, a linha D. E a 5 está correta. Militar em situação de atividade ou assemelhado comete crime militar contra o patrimônio sobre a administração militar ou a ordem administrativa militar? Sim, meu amigo. Artigo 9º, inciso 2, tá? Beleza? Então é letra D o nosso gabarito, ok? 2, pessoal. Para o fim da aplicação da lei penal militar, nos termos do artigo 9º do Código Penal Militar, a expressão militar em situação de atividade refere-se a quem? Ao militar da ativa, pessoal. Não é verdade? Refere-se ao militar da ativa. Beleza? Então, só toma cuidado com relação a isso. A questão de número 2, tá? É letra C, porque o militar em situação de atividade mencionado pelo artigo 9º nada mais é do que o militar da ativa, ao qual são equiparados o quê? Os militares da reserva ou reformados empregados na administração militar. Beleza? Questão de número 3. O civil que pratica o crime de furto de quantia em dinheiro pertencente à instituição militar comete, de acordo com a legislação penal militar, comete o que? Crime militar? Tá certo. Né? É uma das hipóteses de definição do artigo 9º, pessoal, inciso 3 do CPM. Tá? A linha A define como crime militar aquele praticado contra o patrimônio sobre a administração militar ou contra a ordem administrativa militar, né? Ainda que o agente seja militar da reserva, reformado ou até mesmo civil, tá? Beleza? Então, o artigo 9º, ele é muito importante, é um dispositivo muito importante cobrado em prova, tá? Questão de número 4. De acordo com a legislação penal militar, em tempo de paz, são considerados crimes comuns e são julgados pelo Tribunal do Júri os crimes dolosos contra a vida cometidos por militar contra civil. Tá certo. Tá? É o próprio artigo 9º, nós vamos ver mais à frente também, em seu parágrafo 1º, do lado CPM. Beleza? Tranquilidade? Então vem cá comigo. Pessoal, vamos finalizando, vamos terminando, concluindo esse bloco. Já a gente volta com mais direito penal militar aqui pelo PhD concurso, ok? Beleza. Tchau, tchau. Até breve.